Senhor presidente, muito boa tarde. Boa tarde aos senhores vereadores que nos acompanham essa sessão legislativa. Boa tarde especial a cada um dos senhores e cada uma das senhoras que estão aqui no plenário da Câmara Municipal hoje. É com prazer que a gente compartilha com você que nos assiste através da TVL, das câmeras da nossa TV legislativa, da internet, mais essa sessão no plenário da Câmara Municipal. Me traz hoje aqui à tribuna dessa casa, senhores vereadores, dois assuntos. Vereador Roberto Tribes, o primeiro deles é nós fazermos um apanhado, infelizmente um apanhado de lamentações do resultado do Maio Amarelo na cidade de Blumenau ao longo desse ano. Foi o pior ano desde que a campanha foi instituída em relação aos resultados práticos. Talvez o melhor ano em relação à mobilização, empenho e trabalho dos agentes envolvidos. Que, aliás, a gente tem que fazer um parênteses aqui para, acho que em nome da Márcia Pontes, agradecer a todos aqueles que voluntariamente se envolveram no processo do Maio Amarelo desse ano. A todas as entidades, as autoridades policiais, civil e militar, a autoridade municipal, a prefeitura e seus órgãos que apoiaram. Agora nós tivemos, esse ano, o maior índice em 5 anos. Em abril não houveram mortes, depois de 11 anos, mas no maio, ao longo do Maio Amarelo, com as campanhas, 5 mortes. E mortes trágicas, mortes que mostram ainda a forma com que a sociedade encara sem a devida importância a questão do trânsito e a questão das consequências e das sequelas da irresponsabilidade no trânsito. E é triste, mas a gente tem que lembrar, porque ficam marcados como pessoas que, infelizmente, perderam a vida ao longo dessa campanha que muito importa. E eu quero render aqui também minhas homenagens, mais uma vez, a essas 5 pessoas. Ao André, ao Alexandre, à Larissa, ao Vitor e à Erenite. Ambos, todos, tiveram suas vidas ceifadas no trânsito ao longo do Maio Amarelo na cidade de Blumenau em 2016. Lamentavelmente, esperamos que, com o aumento da consciência das pessoas, com o aumento das campanhas de conscientização, com o aumento da responsabilidade minha e sua que nos assiste, que nós tenhamos definitivamente um trânsito mais consciente, um trânsito mais humano, um trânsito mais apropriado à realidade, aos dias, à cultura que representa a nossa cidade, para exemplo, para todo o país. Eu também gostaria, senhor presidente, na tarde de hoje, de fazer aqui uma pequena avaliação em relação ao edital que foi divulgado e que está em discussão agora, inclusive nos meios legais, através do Tribunal de Contas e com a participação de outros, dos seus pontos positivos e negativos. Eu quero aqui exaltar que algumas exigências feitas pelos usuários, pelas pessoas, pela nossa própria comissão aqui de acompanhamento do transporte coletivo na cidade de Blumenau durante esse período da migração do fim do consórcio SIGA para o início de uma nova licitação, muitas das coisas que foram apontadas, infelizmente, foram excluídas desse edital. Outras já foram atendidas, mas eu quero dar aqui alguns exemplos para vocês. Nós passamos, vereador Mário, a discussão da mobilidade urbana de um tema absolutamente abstrato, lá no início de 2005 ou em 2009, quando eu assumi a Câmara aqui pela primeira vez, para uma discussão atual, para uma discussão factual, para uma discussão de mundo. E a gente não consegue incluir no edital a incorporação dos modais de trânsito ao transporte coletivo. É algo, no meu ponto de vista, inaceitável. Desde ações simples, como o transporte ao lado externo do ônibus de bicicletas, que não precisa ser em todos, mas nas linhas principais, ou por um estudo de demanda, ou por qualquer outro critério que estivesse colocado, mas não, simplesmente nenhum critério, exclusão total. E não deve ser dessa forma, não deve ser desse jeito, não deve ser inviabilizando totalmente algo que é uma discussão premente.
outros exemplos, que vêm como bons exemplos, né? E eu acho que é o que mais foi exaltado, que é a questão de disponibilizar a rede de internet Wi-Fi e também tomadas para carregamento dos aparelhos de celular nos ônibus e um aplicativo que permita rastrear os ônibus, portanto eles terão provavelmente GPS para poderem ser rastreados. Quero dizer que isso é muito mais conveniente para a própria empresa e a sua gestão de trabalho do que propriamente para o usuário. Agora, lógico, é muito conveniente para o usuário. Mas eu ressalto as palavras do mestre doutorando e que foi entrevistado pelas mídias aqui de Blumenau, o professor Moisés Cardoso. Ele é especialista em mídias digitais e diz que esses pontos podem ser considerados evoluções e necessidade, mas desde que prestem efetivamente um serviço para o usuário. E ressalta que é bom que chegou, mas é algo que chegou absolutamente tarde. E está correto o professor Moisés Bello Cardoso para essa colocação. Nós não temos condições de comemorar um avanço que para as pessoas é algo corriqueiro, mas que bom que está ali. Lógico, não vamos fazer essa discriminação. Também gostaria de salientar desses pontos a questão do Blue Fácil, que hoje atende uma série de pessoas com necessidades especiais, atende hoje com 3 veículos, será atendido com 4 veículos, vai aumentar, mas uma discussão desconexa com a sociedade, vereador Jefferson. Uma discussão desconexa, porque hoje, e eu procuro me empenhar trabalhando para entender cada uma das entidades que representa segmentos específicos da sociedade, assim como a Bludef comemorou e comemorou com razão, assim como a Cevale comemorou com razão. Vereador Mário, me concede só 2 minutinhos para concluir? Vereador Fábio, Vossa Excelência tem mais 2 minutos. Comemoraram essas evoluções, mas, por exemplo, nós vamos escutar daqui a alguns dias aqui a APAI, né, fazendo aqui uma prestação de contas do seu trabalho e colocando como mais dificultosa a operação para o funcionamento da APAI, e quem tem filhos que necessitam do trabalho da APAI sabe a importância da entidade que hoje é reconhecida por toda a sociedade de Blumenau, de Santa Catarina e do Brasil. Mas a principal dificuldade de operação deles hoje é o transporte. E por que essa discussão ficou desconectada da sociedade, ao ponto de não prestigiar, talvez, a incorporação do transporte dos alunos da APAI pela nova licitação, que talvez seria a principal evolução social e contribuição que a nova licitação poderia dar ao novo processo de humanização do trânsito da cidade de Blumenau. Vereador Ivan, Vossa Excelência que não estava no plenário, depois eu gostaria que Vossa Excelência pudesse ouvir o meu discurso para poder incorporá-lo ao seu, porque vai na linha de alguns pensamentos. Mas ainda por fim, eu gostaria de citar a questão do ar-condicionado. Se o presidente permitir, eu sou uma parte com o maior prazer, vereador Ivan. Vereador Ivan Natos, Vossa Excelência pode fazer uso da parte, e após a sua parte, vereador Fábio tem mais 1 minuto para a sua conclusão. Vereador Fábio, eu ouvi atentamente do gabinete a fala de Vossa Excelência e corri para cá para poder fazer uma intervenção, só para corroborar o que Vossa Excelência fala, né? Nós perdemos sim uma grande oportunidade. Perdemos uma grande oportunidade de darmos um exemplo em melhorias, né, para a população que usa o transporte coletivo de fato. O governo perdeu a grande oportunidade de responder à sociedade que, de fato, a caducidade foi uma boa para a sociedade que usa o transporte coletivo. E nós estamos falando, vereador Fábio, Vossa Excelência falou muito bem, nós estamos falando de 20 anos. Nós não estamos falando de 1 ano, de 1 ano e meio, de 2 anos. Nós estamos falando de um processo de 20 anos. Faltou habilidade, faltou coragem, faltou personalidade e faltou ousadia do governo em fazer as melhorias que a cidade clama. E não é de hoje, não é de hoje. Essas questões do ar-condicionado, da mobilidade, do ônibus moderno, isso é de muito tempo. E eu fico muito feliz de ver Vossa Excelência trazendo esse tema para a tribuna, porque
a gente observa que a base aqui se exclui de fazer os debates que tem que ser feito. E eu tenho observado que nos últimos meses, principalmente Vossa Excelência, tem feito isso com muita prioridade. Então eu não agradeço o meu nome, mas agradeço a sociedade que usa o transporte coletivo pelas falas de Vossa Excelência. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ivan. Eu gostaria, para concluir meu raciocínio em relação à questão do transporte coletivo, dizer que eu estou fazendo isso, vereador Ivan, porque minha posição aqui, desde o início desse mandato, é uma posição independente, no sentido de agregar valor às coisas que estão acontecendo. Eu não faço aqui a crítica no intuito de atacar pessoalmente, nem institucionalmente ninguém. A crítica é no sentido construtivo, de nós pensarmos a cidade, porque esta é a nossa obrigação aqui na Câmara de Vereadores. E, para terminar essa questão, eu faço uma reflexão aqui sobre os ar-condicionados. Eu quero dizer que, realmente, a instalação de ar-condicionados dentro dos ônibus é um grande debate. Em várias cidades aconteceu, eu fui estudar isso. A ausência do cobrador dentro do ônibus é outro grande debate, que aconteceu em várias cidades, que conseguiram transpassar esse assunto, ou não, e que, sinceramente, não dá para fazer isso aqui em poucos minutos na tribuna da casa. Mas, sem sombra de dúvida, né, a questão da exclusão total do ar-condicionado no ônibus também é um erro. A gente deveria ter colocado prioridades para o bom funcionamento do transporte coletivo na cidade. Nós vamos continuar esse debate, eu acho, a gente tem a oportunidade de fazê-lo na comissão, né, mas, sem sombra de dúvida, seletivamente, ele poderia ter sido incluído, seja no terminal, para dar conforto às pessoas que estão dentro do terminal na espera dos seus ônibus, seja nas linhas principais troncais. Eu acho que essa discussão desse custo especificamente poderia ter sido colocado também nesta discussão. Pelo menos ter deixado aberto para uma discussão futura, né? Porque a questão, por exemplo, do Wi-Fi e da tecnologia, num contrato de 20 anos, ela é absolutamente irrisória, né? Ninguém sabe onde estará a tecnologia amanhã, quanto mais daqui a 5, 10 ou 15 anos. Certamente os ônibus poderão ser monitorados através de aplicativos tecnológicos absolutamente inimagináveis aos nossos olhos nesse momento. Obrigado.